Queridos, por gentileza, carta aos Colossenses, capítulo de número 2. A presença do Senhor está muito forte conosco aqui. Capítulo de número 2, versículo de número 12 até o versículo de número 15. Essa palavra tem aquecido meu coração já tem 2 semanas. Nos diz assim, Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 12 até o versículo de número 15. Diz assim o texto sagrado. Capítulo 2, versículo 12 de Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quanto a nós que estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da nossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Versículo 14, o texto base. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e as tirou do meio, cravando-nos na cruz. Versículo 15. E despondo os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Olhe para mim, por favor. Carta aos Romanos, capítulo de número 5. Apóstolo Paulo faz uma dissertação sobre a condição humana na herança adâmica e a condição humana quando recebe a herança da graça. Ele diz: pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um só homem, muitos foram feitos justos. Pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você volta para o capítulo de número 4 da carta aos Romanos, e Paulo também traz a dissertação que Abraão não foi justificado pela herança que seu pai poderia ser sacerdote, e nem pelas qualidades que tinha, mas foi justificado porque este acreditava. Você volta mais um capítulo, no capítulo 3, versículo 23 da carta aos Romanos, Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a... No capítulo de número 2, Paulo também traz a intenção que os homens deixam de glorificar a Deus e vão glorificar a criatura, e vivem pelos seus desejos e instintos, e o Senhor os entrega às suas próprias paixões, porque deixaram de glorificar a imagem de Deus. Aí no capítulo de número 1 da carta aos Romanos, versículo 16, Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Versículo 17, ele vai dizer: pois o justo viverá pela fé. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Ele vem no capítulo de número 1 e trata a mensagem do evangelho. Que mensagem é essa? De transformação para a salvação. No capítulo 2, ele condiciona que toda a raça humana ela é condicionada a ser escrava dos seus instintos e desejos e depravações. No capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer que não existe um só homem que possa olhar para o céu e dizer: eu mereço, mas todos pecaram. Então a condição humana de pecadora, separada da glória. No capítulo 4 ele traz já a esperança, que pela fé o homem é justificado. Mas no capítulo 5, Paulo traz o dualismo. Mesmo sabendo da fé, mesmo sabendo da herança, continuamos em nossa carne, temos uma herança que nos destrói, que é o desejo ao erro, o instinto ao erro e viver no erro. Ou simples, se fôssemos com uma interpretação como a cultura brasileira tem mística, diríamos: o homem nasceu com um destino já pré-existente. Aonde ele nasceu, a família que ele nasceu, já determina seu futuro. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, olhando que Paulo está dizendo que pela desobediência de Adão, a humanidade recebeu um destino. E esse destino é revelado no capítulo 3, versículo 23 da carta aos Romanos. E vocês estão bem me ouvindo? Que todos pecaram contra a glória de
Aí lá no capítulo de número 7, capítulo de número 6, versículo 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que é herança adâmica, ele nasce, ele cresce, pode reproduzir, mas toda expectativa de futuro é morte. O homem já nasce com a condição de morte, porque no desenvolver da vida, o final dele será a morte. Mas a Bíblia nos traz, oh glória, que o segundo Adão nasceu de natureza humana, com a intervenção divina, cresceu no meio da natureza humana, mas com a natureza divina, conviveu com a fraqueza humana, mas com a convivência divina, viveu o contexto de existência humana, mas venceu. Foi tentado por aquele que determinou que o homem viria em morte, Satanás, mas venceu. Teve fome, mas venceu. Teve sede, mas venceu. Foi traído, mas venceu. Foi crucificado, mas venceu. Morreu, oh glória, mas ao terceiro dia ressuscitou, venceu. Então acho que você está entendendo o meu raciocínio. A concepção humana é destino, a concepção de Deus, propósito. E o destino na ótica humana, não vamos entrar no mérito da terminologia, mas a maioria das interpretações é um futuro já predestinado. O cara pode fazer o que for, me dê sua atenção, o seu destino será morte. E quando nós vamos para o Velho Testamento, há uma manifestação pré-existencial de morte. E geralmente o que acontece no nascimento, glória, e que os pais visualizam sobre o homem, já determina o que ele será e a morte que deverá receber. A Bíblia nos diz que Raquel entra na dispensação patriarcal, mulher de Jacó, entra no processo de parto, a sua dor é grande, e mesmo a parteira dizendo: minha filha está doendo, mas não desista, vai nascer um menino. Mas a Bíblia nos dá a entender, se formos uma interpretação da hermenêutica sobre a cognição do personagem, entendemos que a sua dor fisiológica começa a influenciar a sua estrutura emocional. E quando a sua estrutura emocional lhe domina, ela perde a fé. E ela volta e diz: esse menino vai receber o nome, e o seu nome será Icabô, ou Benoni. E recebendo o nome de Benoni, ou Benoni, que diz: o filho que me causou a dor. Ela quis dizer: eu vou morrer, mas todas as vezes que o nome desse rapaz for pronunciado, e toda a sua peregrinação existencial tiver, vão lembrar, não do que ele conquistou, não do que ele venceu, mas do que ele causou. Ele causou a morte. Calma, você vai entender. Então Raquel já determina o destino de Benoni. A Bíblia nos diz que um dos sacerdotes dos filhos de Eli começam a pecar contra o Senhor, e Deus tira a mão, e de repente a mulher deste tem uma gestação complicada. E no dia que Israel perde a glória, a Bíblia nos diz que o menino nasce, e não vai ser lembrado de glória, mas vai ser lembrado com uma vergonha. E acabou, fosse a glória de Deus. Então tem pessoas que recebem o destino simplesmente porque nasceram em uma situação, ou porque os pais desistiram de crer. Alguém já está pegando a visão. Jefté não escolheu nascer, não escolheu viver, mas foi fruto de um relacionamento proibido. O seu pai coabita com uma mulher de adultério, e Jefté nasce, sua mãe morre, é levado esse homem, o seu filho, para Israel, e os irmãos devendo de acolher. Acorde, por favor. Diz: filho do adultério. Então, olhando para nós de uma ordem antropológica, é determinado o futuro de um homem pelo nascimento que tem. De uma visão freudiana, é determinado quem eu sou pelos pais que eu tenho, e pelo ambiente que eu nasci, e pelo ambiente que eu cresci. De uma visão social, o bairro, a família já determinou quem eu serei e como eu viverei. Mas o que é lindo, oh glória, Paulo escreve, carta aos Efésios, capítulo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, a qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
e pelo beneplácito do seu amor, oh glória, desde os primórdios da eternidade, Ele nos predestinou segundo a imagem do seu Filho, segundo o seu propósito, não sermos mais escravos do pecado, mas sermos seus filhos segundo a imagem de Deus. Pelo amor de Deus, levante a mão comigo por gentileza e declare: a graça, diga comigo, a graça anula o destino e revela o propósito. Aí quem é pentecostal vai entender: eu não sou mais resultado do momento, eu não sou resultado de herança, eu não sou resultado do meio, eu sou resultado de um poder que o homem não pode explicar. Vou repetir até os pentecostais acordarem: graça. Eu vou repetir mais uma vez: graça. E como eu estou ministrando a pessoas inteligentes, vão lembrar da introdução. Carta aos Romanos, capítulo de número 5. Pela queda de Adão, o destino de todos os homens era morte, decadência, escravidão, maldição, rejeição. Mas quando Ele, glória, quando Ele abre os braços, Paulo vem no capítulo 2 da carta aos Efésios e vai dizer do versículo 7 em diante, eu sinto a presença dele, que nós não somos salvos segundo o mérito da carne. Nós não merecemos a salvação, mas somos necessitados dela. E ele diz para que homem nenhum se glorie em Deus, dizendo: eu sou salvo pelo mérito, pelas obras. Seremos salvos pela graça. E se glorie nisso, porque na carne de Cristo Ele foi moído, na sua carne Ele foi ferido, para que a separação que havia entre o homem e Deus, entre o destino e o propósito, se manifestou graça. Alguém deveria dar glória. Entre o destino e o propósito se manifestou a graça. Vou repetir, mano: destino morte, graça vida. Vou repetir: destino morte, graça vida. Aleluia. Alguém vai adorar comigo? Ei! O pecado na carne, herança adâmica. Somos construídos de forma fisiológica por uma herança genética. Somos construídos por um indivíduo por herança paterna e materna. Somos construídos pelo ambiente socioeducacional que temos em casa. Somos construídos pela influência sociocultural da sociedade. E a própria sociedade determina efeito social. Aonde você nasce, já era. Quem é os seus pais, já foi. Não adianta mudar de endereço, é o seu destino. Mas a Bíblia é linda. Ei, Benoni, tua mãe desistiu, mas Jacó profetizou: vai ser Benjamim. Ei, Jefté, filho de uma prostituta. Carta aos Hebreus, capítulo 11, galeria dos heróis da fé. Mas Jefté não venceu porque era filho de adultério. Jefté venceu porque teve fé. Aleluia. Se você ainda não entendeu a dissertação que eu quero dizer, é porque você ainda não sentiu o peso de ser condicionado a ser julgado pela cor da pele, pela estatura, pelo lugar que mora, pela família que tem. Lá vai Ciclano, lá vai Beltrano. Não tem como, não tem como. É pobre, é negro, é nordestino, é da favela tal, é Ciclano tal, tem passado tal. Agora quem é espiritual vai se alegrar, porque os demônios vão se revoltar. Mas aonde abundou o pecado, alguém entendeu, alguém pegou. Aonde abundou opiniões, rejeições, dores, pecados, a graça vem e transborda propósito. Quem tem propósito para viver, levante as duas mãos, pelo amor de Deus, e enche essa casa, enche essa. Só sabe a intensidade da dor da rejeição é quem passou.
Só sabe a intensidade da rejeição familiar, da decepção familiar, é quem passa. E vamos ser sinceros, a sociedade ela não quer inclusão, ela quer divisão para poder ter dominação. E as pessoas usam as outras como um copo descartável. Enquanto você tiver utilidade, você tem valor. Num dia que não tem, já era. Agora se você não reagir, depois que eu vou falar, acho que eu vou jogar água em você. Mas lá vem Jesus, dentro de um barco, com pessoas comuns, homens simples, mas vão viver um propósito extraordinário. Eles vão atravessar o mar da Ganaré, da Galileia. Se levanta uma grande tempestade para poder levar o barco a pique. Mas ele diz, espera aí, eu tenho autoridade sobre as doenças, eu tenho autoridade sobre os demônios, e eu também tenho autoridade sobre a natureza. E eles vencem a tempestade, chegam do outro lado, e não vão buscar um rei, não vão buscar um príncipe, não vão buscar alguém que é incluso, não vão buscar alguém que é aceitável. A Bíblia diz que há um gadareno, um homem lunático, nu, despídio, sujo, ferido, excluído e condenado. E quando lá vem ele, destino dele morte, destino dele ser caça de demônios, destino dele excluído, condenado. Mas entre o destino e entre o propósito tem a graça. Entre a condenação, eita meu Deus do céu, eu vou gritar. Aí você Aí você sai do capítulo 6 da carta aos Romanos, versículo 23. Aí você vai lá para o capítulo 7, versículo 14. E Paulo vai dizer: há uma lei na minha carne. Parafraseando, há um destino, não tem opção. Gerado em pecado fui, cresci em pecado, a carne é ruim, não tem como mudar. Porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas mesmo com a lei da minha carne, impossibilidade, heranças, traumas, desejos, eu acho no meu interior paz com Deus. Ah, meu irmão, aí você sai do capítulo 7, mas o gadareno ainda está carne, gadareno ainda está produto do meio, gadareno ainda está opinião dos homens, gadareno está destino sem mudança. Mas quando ele sai do capítulo 7, eu estou pregando Bíblia, ele vai para o capítulo 8 e vai escrever, versículo 1, glória. Não, ele diz, não tem como ter condenação para quem anda no Espírito. Aí você vai dar um glória. Aí ele vai para o versículo 12, porque em Cristo não recebemos mais espírito de escravidão, não recebemos mais o espírito do destino, não recebemos mais a opinião dos homens, não recebemos mais herança adâmica, não recebemos mais condição de errar e ser pecaminosos. Não somos mais escravos. O que recebemos de Deus não é terrorismo religioso, o que recebemos de Deus não é abuso religioso. Ninguém precisa ter medo do inferno para ser santo, mas todos precisam ser gratos pelo céu, e quem é grato para o céu vai ter a condição de ser santo. Já estou acabando. Ele diz: não recebi espírito de escravidão, mas de liberdade, poder de escolha. Desculpe se eu não consegui terminar, a minha carne não está me permitindo, porque a gente vai pregando, vai passando uma tela na frente da gente, porque a nossa boca é perto do nosso ouvido. E ele vem no versículo de número 15 e 16. E nesse espírito de liberdade deixamos de ser escravos e nos tornamos filhos. Eu acho que os pentecostais e os adoradores vai dar uns 3 glórias. E ele vai dizer, e nós podemos por esse Espírito. Eu gosto como o Dr. Martin Lloyd Jones interpreta, que esse mesmo Espírito nos convence. Aí ele interpreta embaixo, prega, nos convence, nos dá prova que não somos mais separados da glória, que não somos mais herança adâmica, que não somos mais pervertidos, que não vivemos mais segundo o destino. Ele vai dizer, esse mesmo Espírito prega para os nossos espíritos que somos filhos de Deus. Cadê os filhos da graça aqui? Me ajude a adorar, me ajude a adorar. Filho da graça.
que atmosfera, vocês estão percebendo? E no mesmo capítulo 8, ele vem e vai nos dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de... Se é Deus que o jura, mas o nascimento dele revela o destino, a família dele revela o destino. Sempre teremos mais acusação do que acolhimento, e um dos primeiros a nos acusar somos nós mesmos, porque se nós buscamos em Deus mérito para ser aceito, e quando nós buscamos mérito para ser aceito, voltamos para nos enxergar, e quando a gente nos enxerga, veremos a miséria e os miseráveis que somos. Aí acho que você vai dar, como eu estou sentindo Jesus. Aí ele vem e continua: pois se é Deus que nos justifica, se é Deus que é por nós, quem será contra nós? Pode ter todos os testemunhos de destruição no destino, mas se tiver um testemunho que é de Deus, não sei de você, eu me preocupo mais com a opinião de Deus sobre mim do que a opinião que os outros têm sobre mim. Alguém dá glória aí, por favor. A Bíblia diz, já estou correndo, ele volta e como eu estou sentindo. Ele continua: pois, vou falar baixinho, pois, quem nos separará? Nascimento, herança, família, cor de pele, razão social, traumas, complexidades, quem nos separará? Eu vou repetir: quem nos separará? Espada, nudez, polvinho, qualquer criatura. Aí eu vou gritar, desculpe, eu vou quebrar o protocolo: ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Será que nesse dia 7 do mês de julho de 2022, na sede de Campinas, na cidade de Goiânia, ainda tem crente que vive pela graça? Cadê os filhos da graça? Me dê um sinal aí. Adore, adore. Então pare de se condicionar ao meio. Pare de sofrer pelo teu ontem, pelo que te dizem hoje e pelos que não acreditam no amanhã. Pare de ser escravo de emoções que só te destroem. Está na hora de acreditar: ninguém pode me separar. Ninguém pode, nem os homens, nem os demônios e nem você mesmo. Indiferente se você acerta ou erra, Ele continua te amando. Indiferente se você crê ou não, Ele continua te amando. Eu sou o primeiro, cadê o segundo que acredita neste amor incondicional? Me dê um sinal aí. Gadareno, teu destino é morte. Ei, Gadareno, ei, Márcio, ei, João, ei, Maria, teu destino é morte. Mas o Filho de Deus não dá importância ao que temos, dá importância quem somos. Ele atravessa o mar, enfrenta uma tempestade. Não foi para visitar um rei, não foi para visitar um príncipe, foi para achar um lugar. A entidade se prostra, ele expulsa. E o maior poder de avivamento que um homem vive é ser incluso no reino dos céus e vive na terra como alguém que já se achou. A primeira coisa que ele faz, se veste, volta ao normal e se senta do lado de
Jesus. O que andava nu estava vestido. O que andava errante estava perto. O que era louco estava são. Não sei de você, alcoólatra, filho de pai alcoólatra, neto de alcoólatra, filho de favela. Meu destino, segundo Freud, imagem fracassada de pai e mãe. Segundo a sociologia, estatística, imagem do meio. Segundo a visão antropológica, fenômeno social. Segundo algumas teses psicológicas, efeito social. Mas já vem a graça. A graça anula o destino e revela o propósito. Quem tem Bíblia, pelo amor de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu vou repetir até você. Ouvindo sobre graça, é porque a sua soberba religiosa cegou o seu entendimento que diante de Deus nada somos, mas diante do seu amor recebemos tudo. E o que é lindo, e aqui encerro, é que quando Jesus o liberta, de vendo da sociedade se alegrar, se irritam, porque os porcos foram perdidos e o homem foi liberto. E eles voltam e dizem: sai daqui, Jesus. O que eles querem dizer? Queremos que os homens vivam o destino que foi pré-determinado. Morte. Tu veio, alguém vai pegar a visão, anular. Porque quem vivia de porcos naquela época vivia da imundícia cerimonial. E ninguém quer que traficante se liberte, porque sempre vai ter os devoradores de esperança. Ninguém quer que o homoafetivo se liberte, que drogado se liberte, porque sempre vai ter pessoas que enriquecem da miséria dos outros. Mas por que a igreja é tão perseguida? Por que os crentes são tão criticados? Oh glória, acho que você não entendeu. Porque um dos maiores poderes inclusivos que existe é o evangelho. Aí eu vou gritar, ver se alguém reage. Chegue na cadeia, pois é a imagem do meio. Chegue na cadeia, que é o resultado dos fatores sociais. Chegue na cadeia, entregue toda a filosofia, ninguém vai mudar. Entregue Gandhi, entregue Freud, entregue quem for, ninguém vai mudar. Mas quando alguém chega lá, João capítulo 3 versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem me ajuda a adorar aqui? Ei, ei. A última frase é essa: a graça anula o destino e revela propósito. Alguém tem uma folha aí que eu possa rasgar? Gadareno, Jefté, Benoni, Icabu, Márcio, Francisco. Nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Cédula, dívida, condenação. Mas Paulo escreve: eram mortos em nossos pecados, mas fomos vivos na sua ressurreição. Estamos livres dessa condenação. Ai, irmão, se você não sentir Jesus, eu vou pedir para você aceitar Ele. Mas a cédula que era contrária, o selo do nosso destino, oh glória, Ele pegou e rasgou, cravou numa cruz, e podemos dizer: livre! Quem adora Jesus comigo, sente a presença dele aí, se coloca em pé, aleluia!